Olá, quarentenados do canal, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E a minha primeira intenção, minha maior intenção em fazer o canal, uma delas era em contar casos misteriosos de crimes com e sem solução. E um dos casos que eu escolhi para estar começando o vídeo de hoje do canal é o caso da Dália Negra, Elizabeth Shorts. É um caso bem conhecido. É difícil ter alguém que não tenha ouvido ou o caso inteiro, ou então a parte principal do crime, né? É um dos crimes mais famosos nos Estados Unidos, sem solução até hoje, faz mais de 70 anos já, e não teve uma solução esse caso. Então eu separei ele, porque é um caso que sempre me intrigou muito, a maneira como o crime aconteceu, né? Então eu vou contar ele pra vocês hoje, tá bom? Elizabeth Shorts nasceu em 29 de julho de 1924. Ela era uma de 5 filhas. O pai dela trabalhava em construir campos de minigolf, uma coisa que é bem famosa lá nos Estados Unidos, muita gente tem. Porém, com o início da depressão, ele acabou abandonando a família dele, deixou a mãe dela, que era Phoebe Shorts, sozinha, cuidando das 5 crianças, e foi embora, largou elas. Ela começou a se virar, trabalhava em diversos bicos, porém a maior renda da família vinha de assistência social do governo, como se fosse Bolsa Família daqui do Brasil. Alguns anos depois, ainda o pai da Phoebe, o pai da Elizabeth, ele veio e pediu, né, para voltar, fez uma ligação para a mãe da Elizabeth, pedindo para voltar, porém ela não aceitou, falou que não dava mais, né, imagine, abandonou a família, ela sozinha com 5 crianças, e não aceitou. A Elizabeth, Beth, como ela era conhecida, né, entre os mais íntimos, ela sempre gostou muito de televisão, filmes, ela achava incrível, né, esse mundo de glamour, que nada faltava, né, eu acho que era mais por causa disso. E ela se encantava muito, ela era uma moça muito bonita, né, desde adolescente já, ela tinha cabelos pretos, olhos claros, né, ela era bem branquinha, né, então ela era muito bonita mesmo, chamava muita atenção. E conforme ela foi crescendo, ela começou a fazer alguns cursos de teatro, e o pai dela, sabendo disso, fez uma ligação para ela, perguntando se ela queria, né, tá indo morar com ele em Los Angeles, porque antigamente em Los Angeles é que tudo acontecia, né, é onde tinha os paparazzis, onde tinha caça-talentos, era mais fácil de você tá entrando nesse mundo, né. Então ela aceitou na hora, ela fez as malas delas e foi morar. Porém, o trato com o pai dela é que ela iria primeiro arranjar um emprego, né, pra tanto ajudar na casa, né, com a estadia dela lá, e também até ela arranjar um lugar pra ela, né, no caso. Porém, o pai dela sempre disse, né, o Cleo, sempre disse que ela era muito festeira, muito namoradeira. Então a Beth, ela saía com diversas pessoas, né, muitos homens, alguns até comprometidos, e pessoas de várias estabilidades sociais, tipo rico, classe média e pessoas importantes também. Feito isso daí, como não estava dando certo com o pai dela, morar lá, ela não ajudava muito ele, então ela foi morar com uma amiga dela. Ela ficou morando com a amiga dela, saía por diversas vezes, ela foi até, por último, né, do caso, né, a última informação que tinha é que ela estava morando numa casa de família, de uma moça que ficou com muito dó dela, né, longe da família, lutando pelo sonho, né, de querer ser atriz, de estar no meio de coisas importantes, e acabou deixando ela morar na casa dela. Porém, isso acabou não dando certo, e então a Elizabeth, a moça mandou ela embora da casa, e no meio do caminho, um vendedor, Robert Manley, ofereceu uma carona para ela, então, né, ela tava na rua, ofereceu uma carona para ela, e eles acabaram por passar a noite juntos, do dia 8 de janeiro, e, porém, daí, logo em seguida, ela falou que precisaria ir pro Baltimore Hotel, que ela ia encontrar a irmã dela, Virginia Shorts, nesse hotel, porque ela ia embora da cidade, ela ia voltar para casa dela, com a mãe dela, e primeiro de tudo ela queria encontrar a irmã dela para conversar com a irmã dela. Então ele pegou o carro, levou ela até o Baltimore Hotel, deixou ela lá, tanto é que essa é a última vez que ela foi vista, né, por ele e também pelos funcionários do hotel, né, que foi nesse momento. Ele não ficou esperando para ver até a irmã dela chegar, se ela entrou especificamente no hotel, ou se ela encontrou com outra pessoa, ou se ela saiu do hotel em algum momento,
porque ele tinha um compromisso, então ele pegou e logo foi embora daí. E então, na manhã de 15 de janeiro de 1947, uma dona de casa, Beth Pinsiger, estava passeando com a filhinha dela, de 3 anos, quando no meio do arbusto, assim, da calçada, ela viu uma coisa estranha, sabe? Curiosidade, né, gente? Pegou e conforme ela foi se aproximando, ela achou que era um manequim, porque dava pra ver que parecia parte de corpo mesmo, tipo, igual ao corpo normal, né? Então ela foi se aproximando, ela achou que era um manequim, mas conforme ela chegou mais perto, mais próximo, ela viu que era um corpo realmente de uma pessoa. Era a Beth, que tava literalmente serrada ao meio. Serrada, gente, cortada, mutilada, e ela tinha um corte de orelha a orelha, como se fosse um sorriso. Muito macabro isso, gente. Imagine você achar uma cena dessa. Na mesma hora, ela tampou o olho da filhinha dela de 3 anos e acionou a polícia. Só que antes da polícia, gente, é aquele negócio que sempre acontece em casos antigos, né? Veio muita gente. Primeiro vieram os curiosos, daí depois chegou a pessoal da imprensa, né? Jornalista, fotógrafo, né? E mexeu muito na cena, então, tipo, acabou contaminando a cena. Então, qualquer prova que podia ter ali, não tinha mais, não tinha como achar a prova, né? E até a polícia chegar, no local, fazer o isolamento da área, né, pra também tampar o corpo, porque imagine a cena, gente, que horrível. Já tinha ido muita coisa pra mídia, né, e a mídia antigamente era um pouquinho sensacionalista, né, então, tipo, saiu agora, não é tão rápido como os dias de hoje, porque a gente tem, hoje a internet em qualquer lugar você acha, mas, tipo, eram coisas muitos boatos, então, tipo, cada hora aparecia uma informação diferente. No laudo da autópsia da Beth, além dos cortes, né, que dividiu o corpo na altura da cintura dela, dividiu o corpo, gente, um pedaço pra cá, um pedaço pra cá, a mutilação de orelha a orelha, ela também tinha cortes na coxa e um corte no seio também, tipo, a pessoa foi lá cirurgicamente, então era uma pessoa que sabia o que estava fazendo e tirou um pedaço da coxa, um pedaço do seio da Beth, e também foi constatado que ela sofreu tortura. Deve ter sido entre os dias 9 e 15, tipo, não foi uma coisa rápida, porque eram marcas bem profundas de cordas, sabe, amordaças no pescoço, no pulso e também no calcanhar do pé. Então, tipo, ela ficou presa por muito tempo, então com certeza ela foi torturada, ela sofreu muito. Não haviam sinais de estupro ou esperma, porque a parte mais interessante desse crime, gente, é que a pessoa lavou o corpo depois do crime. Então, a pessoa teve todo o cuidado de fazer os cortes, tudo, né? Porém, ela ainda lavou o corpo depois e o incrível, a pessoa deixou sem uma gota de sangue, não tinha uma gota de sangue no corpo. Então, ela deixou com certeza lá o corpo secando, né? Tirou todo o sangue do corpo, não tinha uma gota. Então, tipo, não tinham provas nenhuma, porque o local, a cena do crime tinha sido, né, mexida por tantas pessoas que chegaram e não tinha marca de digital, não tinha cabelo, não tinha nada, gente, nada. Os pertences da Beth também não estavam junto do corpo. Então tinha um corpo ali e a causa do óbito no laudo médico saiu como um choque e uma concussão, né, do cérebro e também pela perda de sangue, é claro, né. Mas quando ela teve a perda de sangue, provavelmente ela já estava morta. A Beth, ela morreu entre 22 e 23 anos de idade, que ela tinha. E a mãe da Beth, vocês verem como é incrível, como eu falo que naquela época a imprensa era, por mais de não ter tecnologia assim tão avançada, parece que chegava rapidamente, né, ao ouvido das pessoas. A mãe da Beth, ela foi saber que a filha dela havia sido assassinada, que o corpo dela havia sido encontrado por um jornalista que foi conversar com ela, não foi nem pela polícia. Então, imagine o choque da mãe ficar sabendo que a filha havia sido morta dessa maneira por um jornalista. Nem era a polícia que tinha avisado ela. O pai da Beth, o Cleo, ele não quis participar da investigação no caso, tanto é que o reconhecimento do corpo não foi feito por ele. Quem foi fazer o reconhecimento do corpo foi a mãe da Beth, a Phoebe,
E ele não quis, tipo, ter nenhum tipo de contato. A única coisa que ele disse de informação é que ela não estava mais morando com eles, porque não tinha dado certo, né? Por conta do modo de vida da Beth, né? O jornal Los Angeles Herald Express foi um dos jornais que mais cobriu inteiramente esse caso, tipo, que fazia matérias, tipo, seguidas, que corria atrás de informações novas, né? Então, um jornalista, Então, o jornalista Bivo Means foi quem acabou chamando a Beth, porque no início foi achado apenas o corpo, então não sabiam quem ela era, né? E até achar o corpo, ele colocou esse apelido de Dália Negra nela, por conta de um filme que havia sido feito uns meses atrás, que se chamava Blue Dahlia, e era meio que parecido, tratava de um serial killer que também assassinava uma moça. E mesmo depois que descobriram a identidade dela, o caso acabou ficando conhecido por assim. Todos os meios de comunicação se referiam ao caso como Black Dahlia, então ficou conhecido assim, ninguém retirou. E como eu disse pra vocês, isso é um caso bem complexo, porque não tinham provas, não tinham testemunhas, simplesmente o corpo apareceu ali. Do dia 8, que ela ficou no hotel, que o Robert deixou ela no hotel, o corpo dela apareceu ali esquartejado no meio desses arbustos, largado ali. Esse mesmo jornal, o Herald Express, e a polícia também acabaram recebendo várias denúncias, muitos telefonemas, né? Tinham pessoas que queriam ajudar, porém a informação não era correta. Tinham denúncias que eram apenas para atrapalhar a investigação. Porém, esse mesmo jornal recebeu uma carta não escrita à mão, porém com pedacinhos de jornais e revistas, dizendo: eu tenho os pertences de Blue Dahlia, e eu posso provar que fui eu. E na carta ele se referia que ele estava muito satisfeito com a maneira como o jornal estava cobrindo o caso. Então, no outro dia, esse mesmo jornal recebeu um pacote com todos os pertences da Beth. Tinha a carteira de identificação, que é lá nos Estados Unidos, eles têm um número especial que cada pessoa tem, que é como o governo acha você, onde quer que você esteja. E tinha a certidão de nascimento dela, tinha pertences pessoais, tipo batom, essas coisas. E ele mandou, então isso provavelmente realmente foi o assassino dela. Porém, todos. E tinha também uma página do jornal que destacava o caso Black Dahlia. Porém, não tinha uma digital, porque o assassino ele pegou e passou todos os objetos em gasolina e não tinha, simplesmente estava limpo, não tinha nenhuma digital, não tinha nada, 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 nada. Isso quer dizer que, além da pessoa ser perita em cortar o corpo, né, em mutilar, limpar o corpo, ele ainda era perito para não deixar provas, porque não tinha uma digital, não tinha nada, né, que pudesse levar alguém ou possivelmente chegar a um suspeito. Foram 59 pessoas que falaram que eram possíveis assassinos. Sempre tem isso em casos muito grandes, né? Pessoas que querem se amostrar, que querem, né, ganhar algum pouquinho de fama. Eu sei, não por assim, né? Ninguém quer ficar famoso desse jeito. Mas tem pessoas que querem ficar famosas assim. Porém, as 59 pessoas foram descartadas. Não tinha nada que unisse elas, tipo, a nada, entendeu? Que tivesse prova de alguma coisa. Porém, mais de 20 pessoas, se não me engano, 29 pessoas, foram, sim, suspeitas, como que eu posso dizer, mais prováveis. Foram todos investigados, porém a investigação terminou sem nenhum culpado. Não conseguiam colocar ninguém como culpado na história. Aí você me fala, mas tem o Robert que deixou ela no hotel. Sim, gente. Porém, ele foi investigado, ele foi levado sob custódia, porém, ele falou que ele tinha uma viagem em outro estado e ele acabou indo direto do hotel. Ele tinha como provar que ele estava nesse outro lugar, que ele saiu direto do hotel que ele deixou ela, de viagem de carro para esse lugar onde ele estava. Porém, ele sofreu muito, gente. Ele foi interrogado bem assiduamente, digamos assim. Ele ficou com bastante problemas psicológicos. Ele acabou sendo internado até em uma clínica psiquiátrica para se tratar. Chegou um momento em que, de tanto que ele sofreu
né, com tantos questionamentos, que ele acabou assumindo, porém, anos depois que ele saiu da clínica, que ele fez tratamento, ele falou que nem sabia como isso teria acontecido, não tinha nenhuma informação e ele foi liberado, mas ele sofreu muito com isso. E, por incrível que pareça, ele, alguns anos posteriormente, ele acabou cometendo suicídio no dia 9 de janeiro de um outro ano. Então, bem triste, né? Mas uma pessoa menos da lista, né? Que seria o principal suspeito, seria ele, né? Que ele foi o último a ver ela, né? Que teve contato com ela, porém ele não tinha como provar que foi ele que cometeu o crime. O jornalista John Gilmore, ele investigou um caso também, que eu pretendo contar aqui no canal, Burgdorf, que foi uma mulher que ela foi morta praticamente igual, esquartejada também, sem muitas pistas, e um dos suspeitos de ter cometido esse crime era o ex dessa mulher, que era chamado Arnold Smith, e ele confessou para o jornalista que ele conhecia um homem alto, magro e manco, que havia confessado para ele o crime da Dália Negra, porém, ele contou detalhes muito minuciosos do crime, que muita gente não sabia. Então, o John, ele falou que provavelmente, ele tinha quase que certeza que o Arnold é que havia matado nos dois casos, tanto Burgdorf como da Dália Negra, e ele é que havia matado, e ele estava falando como se fosse em terceira pessoa, porém, ele mesmo é que havia cometido o crime. Porque ele tinha informações, tipo, que quase ninguém tinha, e que se a polícia tinha, não havia, né, falado a ninguém, não tinha repassado as informações. O que entra numa terceira possível, né, suspeita, né. Na época, como a Dália se envolvia com muitas pessoas importantes, médicos, gente, de todos os níveis, médico, militar, pilotos, dentistas, muita pessoa mesmo, alguns casados até, tem suspeitas de que foi alguém do escalão muito grande, que possivelmente, né, possa ter cometido esse crime, né, tem até um médico que ele foi suspeito, porém, como eu disse, não tem provas se realmente foi alguém, né, desse escalão mais superior que possivelmente tenha cometido o crime, e a polícia foi coagida ou comprada. Tanto é que na época do caso da Dália, o capitão, né, da polícia de Los Angeles, ele foi exonerado, ele foi mandado embora, ele perdeu o comando, justamente porque o juiz acabou descobrindo muita coisa errada dentro, policiais envolvidos com questões de milícia, né, que escondiam provas para ajudar pessoas que pagavam, entendeu? Corrupção, muita corrupção na polícia. Então, a gente não sabe, talvez alguém do alto escalão tenha cometido esse crime, né, por algo que a Dália possa ter descoberto, alguma coisa que possa ter acontecido, e acabou cometendo esse crime, e quando a polícia chegou nessa pessoa, ele comprou a polícia, e daí ficou por assim o caso, porque, gente, não descobri nada, tudo bem, corpo muito bem limpo, não tinha tantas provas assim, mas impossível, né? É aquele caso que a gente olha e fala, gente, cortou literalmente ao meio uma pessoa e ficar sem solução. Eu imagino pra família o quão difícil foi. Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um caso da Dália Negra. Eu vou estar trazendo aqui outros casos também. Se você tem alguma sugestão, se você tem mais algum dado do caso que eu talvez não tenha falado aqui, pode deixar aí na descrição ou pode mandar lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, tá bom? Pode entrar lá, me segue nas redes sociais. Gente, o canal é novo, mas eu quero gravar muito vídeo ainda aqui pra vocês. E eu quero ter vamos conversar, pode sugerir casos novos ou casos mais antigos que vocês queiram que eu fale aqui, pode ser caso também brasileiro, que eu sei que tem muito caso brasileiro também, alguns sem soluções até hoje. Então, fica ligado, curte o vídeo, por favor, ajuda muito mesmo, muito mesmo. Falar, mas o canal é pequenininho. Gente, todo mundo começa de baixo, e é assim, tá bom? Eu quero trazer ainda muito caso, e é claro, quero trazer também, gente, tô falando sobre cuidado para cabelo cacheado. Então, se você se interessa, deixa o like, manda sugestão aqui também, me segue nas redes sociais, pode mandar no direct também mensagem, eu respondo todo mundo, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, quarentenados se cuidem
E deixa a sua sugestão do que você acha que aconteceu nesse caso, quem foi que fez isso, como que isso acabou acontecendo, ela saiu do hotel, alguém pegou ela, ou então ela foi se encontrar com alguém, ela descobriu alguma coisa e acabou tendo esse fim trágico. Deixa aí, tá bom? Eu vou ler todos os comentários e até o próximo vídeo, quarentenados. Tchau, tchau!